Quando no Decreto-Lei 55 nos diz que a informação resultante da avaliação sumativa se materializa, seja numa menção quantitativa, seja numa menção qualitativa, isto não significa dizer que a avaliação sumativa é o mesmo que a classificação. E vamos explorar um bocadinho mais do que é que distingue então a avaliação sumativa da classificação. O que nós podemos entender é que é o conjunto dos momentos da avaliação sumativa, aqueles que consideramos que são pertinentes, que nos ajudam efetivamente a pensar a classificação dos alunos no final do período, no final do semestre ou no final do ano letivo. Se a minha intenção é efetivamente perceber o que é que os alunos sabem, se eles aprenderam, se eles estão com dificuldades, então é da avaliação formativa que eu falo. Se depois de vários momentos de avaliação formativa que nós espelhamos aqui neste nosso mapa, neste nosso esquema, se depois de um conjunto de momentos de avaliação formativa, de promoção da aprendizagem, faz sentido eu fazer um balanço daquilo que as crianças e os jovens aprenderam, então efetivamente este momento constitui-se como um momento de avaliação sumativa, porque efetivamente o que eu quero, a minha intenção enquanto professora e enquanto professora, é fazer um balanço do que os alunos sabem e são capazes de demonstrar num determinado momento. E por isso é importante que haja uma coerência muito grande entre os instrumentos e as técnicas que vamos utilizando nos momentos da avaliação formativa e, efetivamente, nos momentos da avaliação sumativa. Só há ensino quando existe aprendizagem, não é? Mas como é que eu sei que os alunos efetivamente aprenderam? Quando recolho informação, reflito sobre ela e vejo se esse conjunto de informações referentes às aprendizagens dos nossos alunos são coerentes àqueles objetivos, não é, pré-definidos. O professor acompanha, faz a monitorização, verifica se as informações que estão a ser pesquisadas vão ao encontro do objetivo da tarefa. E, portanto, essa recolha sistemática de informação, esse acompanhamento que o professor realiza, se constitui naturalmente como um momento de avaliação formativa. Lembrando que sempre que nós falamos de avaliação formativa, estamos sempre acompanhando essa recolha de informação de um processo de reflexão e, naturalmente, de intervenção, porque se nós não intervirmos, esvaziamos o sentido da avaliação formativa, que é construir oportunidades para os nossos alunos aprenderem mais e melhor, não é? Com compreensão. Depois, há um momento da apresentação final para o rótulo dessa garrafa e, portanto, esse momento final, vamos refletir, nele consta uma síntese, essa apresentação desse momento final, né, desta proposta final, é uma síntese de todas as intervenções realizadas, de todas as orientações e das aprendizagens realizadas sobre o objeto que se deseja construir. E, portanto, nesse momento, temos aqui uma avaliação sumativa. A confusão de que todos eles podem contribuir para a classificação. Há aquela velha ideia em Portugal que é tudo conta para a avaliação. E isto foi um progresso enorme tido por parte dos senhores professores. É verdade, tudo conta para a avaliação, mas não conta tudo para a classificação. Vamos ter que deixar explícitos que momentos formativos e que momentos sumativos contam para a classificação. Nós ainda só estamos a falar de avaliação, não estamos a falar de classificação. É muito importante esbater estes fluidos. Naturalmente que tudo conta para a avaliação, ao longo da nossa vida, a minha mais longa, que a maior parte de vocês, tudo contou para me formar como pessoa, o que sou hoje, os meus erros também. Mas eu não sou a soma dos meus erros. Eu sou a soma dos meus erros, dos momentos bons que vivi, do tempo em que eu os corrigi. Como com o aluno. Tudo contou para se formar. Então, sim, eu tenho condições de deixar claro quais são os momentos em que reúno essa informação e a torno uma classificação. Tudo conta para a avaliação, mas não é tudo que conta para a classificação. Por isso, falar de uma avaliação pedagógica implica perceber, aceitar e agir de forma a favorecer as aprendizagens. E por isso é importante que haja uma relação muito coerente entre os objetivos do programa e as tarefas que propomos aos alunos, que existam instrumentos de avaliação adequados, assentes em critérios claros também em informações precisas e em que os alunos façam parte deste processo através dos momentos de auto e de heterorreflexão. Este tempo em que chamamos os alunos a desenvolver com autonomia a sua capacidade de se analisarem como pessoas, como produtores da sua aprendizagem, obriga a que a gente faça entrar como ferramenta da vida das escolas a devolução da informação que temos sobre eles.
que obtemos sobre eles. Feedback é hoje uma palavra-chave na vida de um professor. Não é possível envolvê-los neste processo se não devolvermos constantemente, nesse envolvimento de alunos, como quase em espelho, a informação, as impressões, tudo o que pensamos sobre eles. Feedback, se não for chamado a participar nesse exercício avaliativo de tomada de consciência do que lhe falta aprender, do que lhe falta fazer, do que já atingiu fazendo, estudando, quer dizer, mais facilmente vamos perdê-los e vamos, de facto, aumentar este alinhamento que sentimos cada vez maior, cada vez mais crescente em tantos dos nossos alunos nos diferentes níveis de escolaridade. Essa informação aos nossos alunos, darmos desse retorno, importa que, naturalmente, isto tenha qualidade, que isso informe. E quando nós temos, por exemplo, as rubricas no início do processo, em que nós, nas rubricas, definimos critérios e esclarecemos, sobretudo quando co-construímos com os alunos rubricas, para identificar aquelas que são as tarefas e aquilo que se espera dos alunos mais à frente, se constitui também como uma ferramenta muito importante para o feedback. Quando dizemos, pomos um A, um B, um C, isso não é um feedback, né? Temos que explicar porquê que é um A, porquê que é um B, porquê que é um C. O que é que falta fazer? Eu já tenho um B, o que é que me falta fazer para atingir o A? Não tem que ser sob a mesma forma de todos os alunos, né? Todos ao mesmo tempo, pois não? Que percebamos que o feedback tem que acompanhar todos os momentos da avaliação, todos os momentos de ensino e todos os momentos de aprendizagem. Vamos pensar agora um bocadinho nestes dias e neste novo modelo de ensino à distância que às vezes algumas angústias nos traz. É difícil nós vermos todos os alunos enquadradinhos. Falta-nos aquela interação da sala de aula onde conseguimos ler os seus comportamentos, percebemos que se calhar a Ana não está tão atenta, que o Pedro não está a perceber tão bem. Então, quando organizamos momentos de avaliação formativa, em que os alunos têm efetivamente a oportunidade de, sem medo de errar, sem medo de serem penalizados pelo erro, nos indicam sobre quais são as suas dificuldades, é que efetivamente o professor pode intervir dando um feedback útil, informativo, como dizia a Luísa. O que acontece muitas vezes é que o feedback é acompanhado do momento da avaliação sumativa. Nós, ao lado da nota, vamos colocando como dizia a Luísa, deves estudar mais, deves ler mais as páginas do manual associadas ao sistema cardiovascular, vai ver este vídeo da escola virtual. São estes momentos, é nestes momentos que se associa o feedback, mas o feedback não pode ficar só subjugado aqui. Ele tem que acontecer e acompanhar todo o processo de ensino e de aprendizagem, para que efetivamente se possa falar de uma avaliação pedagógica, para que efetivamente se possa promover de forma muito contínua as aprendizagens dos alunos. A avaliação vai acompanhando a avaliação pedagógica, não é? E por isso ela pode acontecer antes do momento da avaliação sumativa, pode acontecer entre momentos da avaliação formativa e pode acontecer após a avaliação sumativa. Porquê é que eles são tão importantes? E nós temos conversado com muitas escolas e muitos professores e dizemos assim, a autoavaliação tem ficado muito jogada para o fim do período, ou para o fim do semestre, ou para o fim do ano. Quando os alunos se autoavaliam, eles quase que nos dizem qual é a nota que acham que devem ter no final do período. Isto é olhar a autoavaliação ou a heteroavaliação de uma forma muito, muito redutora. A autoavaliação, se efetivamente se constituir como um espaço e um momento promotor da autonomia dos alunos, promotor do desenvolvimento do pensamento metacognitivo, então a autoavaliação deve acompanhar todo o processo de ensino e de aprendizagem. E como dizia a Luísa muito bem, deve efetivamente permitir que o aluno vá refletindo sobre todo o caminho que percorreu e sobre o caminho que pode percorrer daí para a frente. Autoavaliação não é a autoclassificação, não é? Isso é algo muito importante. E o mesmo eu acho que também se aplica ao feedback. Portanto, não adianta fornecermos o feedback um dia antes de uma avaliação sumativa, uma aula antes de uma avaliação sumativa, porque efetivamente quais são as possibilidades para que o aluno possa reorientar a sua prática? E acho que isso é algo que nós temos que refletir. Porque é um momento em que cada grupo disciplinar pode efetivamente se juntar e refletir sobre qual é o propósito da sua disciplina. Redefinir os critérios de avaliação implica que, em sede de grupo disciplinar,
cada conjunto de professores possa perceber efetivamente porque é que eu hoje aprendo matemática na escola. E porque é esta transparência e esta clareza que traz rigor à avaliação. Não são os números, não são as médias que nós fazemos dos resultados dos alunos. O que traz rigor à avaliação é efetivamente o conhecimento por parte de todos os agentes da comunidade educativa de quais são os critérios sobre os quais os alunos são avaliados, para que em função disso cada aluno se possa preparar o melhor possível. O modelo que nós temos vindo a propor para repensarmos os critérios de avaliação é muito simples, embora a reflexão às vezes seja um bocadinho mais complexa. Então vamos olhar para este pequeno exemplo. E o lugar de cada uma destas colunas foi estrategicamente pensado. O que é que são então os domínios da avaliação? Nós podemos achar que é aquilo que estão nas aprendizagens essenciais, mas quando olhamos para as aprendizagens essenciais vamos percebendo que de disciplina para disciplina elas assumem significados um bocadinho distintos. Olha, vamos pensar na disciplina de português, por exemplo. A disciplina de português apresenta-nos 5 domínios: oralidade, escrita, gramática, leitura e educação literária. Isto são domínios. Independentemente da obra que vai ser trabalhada em português, eu consigo atravessar cada um destes domínios. Mas se olhar para os domínios, por exemplo, para a forma como estão organizadas as aprendizagens essenciais de matemática, eu já não encontro domínios, mas encontro sim temas, porque o que aparece são números de operações, geometria e medida. Então, afinal, o que é que são domínios? E o que é que são descritores? Pensar nos domínios é pensar efetivamente o que é que atravessa toda a minha disciplina, independentemente, mas também abarcando aquilo que são os diferentes conteúdos, aquilo que são os diferentes temas que vamos trabalhando. É a partir da definição destes domínios que nós vamos conseguir dizer aos alunos de uma forma muito clara, muito transparente, perceptível à sua idade, de quais são os seus descritores. E depois vamos pensar a ponderação destes domínios. E esta ponderação pode assumir diferentes importâncias de acordo com o ciclo, de acordo com o ano de escolaridade. E esta é uma reflexão que tem que ser realizada, mais uma vez, em sede de grupo disciplinar. E, por fim, quais são os instrumentos de avaliação que melhor me permitem retirar informação destes, os instrumentos de avaliação que melhor me permitem informar-me sobre cada um destes domínios. Então, domínios. Como é que nós encontramos os domínios? Perguntando-nos isto, olhando para a nossa disciplina e perguntando-nos o que é mais amplo que qualquer conteúdo, mas ao mesmo tempo transversal a todos eles. E nós percebemos que a oralidade é transversal a todos os conteúdos de português. Da mesma forma que percebemos que o raciocínio e a comunicação em matemática também são transversais à disciplina, ao contrário da geometria em medida ou dos números e operações. Então o domínio é assim um campo que abrange um conjunto de relações entre temas e áreas, organizados em conhecimentos e capacidades e que estão subordinados a uma mesma racionalidade. Por exemplo, quando hoje pensamos os domínios em história, e em história também nas aprendizagens essenciais estão organizadas segundo aquilo que são os temas, porque é que nós aprendemos história hoje na escola? Para compreender os fenómenos historicamente. E por isso é importante termos em conta aquilo que é o contexto, aquilo que é o tempo, mas também é importante aprendermos história para conseguir interpretar as fontes que todos os dias chegam até nós e para comunicar em história e, naturalmente, mobilizando todos os conceitos que fazem sentido à luz da disciplina e à luz do tema em trabalho. Os descritores, como é que eu encontro os descritores? Perguntando ou tentando responder a isto. O que é que eu quero que eles aprendam em cada um dos domínios? Como é que eu os vou avaliar e o que é que eu vou avaliar? Naturalmente que a resposta à questão o que é que eu vou avaliar e como vou avaliar me remete a uma discussão sobre tarefas e instrumentos. Mas não é discutir tarefas e instrumentos que vem previamente. O que muitas vezes assistimos em grupos disciplinares e conselhos de turma é a discussão prévia, sem antes definir sequer o que vamos aprender, vou fazer 2 testes, um trabalho de grupo e um debate oral. É como se as tarefas e os instrumentos viessem antes de tudo o resto. Não podem. Como dizia a Daniela, em função de alguns domínios,
Portanto, sugere-se mais a utilização de alguns instrumentos, da realização de algumas tarefas, que outros domínios, por si só, não apelam. Portanto, as tarefas são os meios que nós recolhemos informações e evidências sobre o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos. Quais são essas tarefas? As sínteses, resolução de problemas, apresentações orais, relatórios, experiências, as fichas, os testes, as questões-aulas, o trabalho em grupo, todas essas são oportunidades para acedermos, para termos evidências sobre as aprendizagens dos alunos. Por outro lado, quando falamos de tarefas e instrumentos de avaliação, vamos tentar agora direcionar para uma outra questão. Muitas vezes os professores dizem, olha, mas eu diversifico muito os meus instrumentos de avaliação, porque eu faço testes, mini-testes, questões-aulas, mini-questões-aulas e por aí continuam. Todos esses instrumentos que por vezes podem assumir o fato de serem instrumentos e também tarefas, todos esses instrumentos estão dentro de uma mesma racionalidade. Portanto, mais do que diversificar um instrumento, temos que diversificar também a racionalidade desses instrumentos, desses momentos de avaliação, por meio das técnicas. Portanto, as técnicas são formas de recolher essa informação, não é? Portanto, nós temos aqui os inquéritos, as observações, as análises ou as testagens, e cada técnica de avaliação também vai nos permitir recolher um determinado tipo de informação. Ora, se eu quero, por exemplo, recolher o desempenho de um aluno a tocar uma flauta, isto é completamente diferente de tentar perceber o procedimento no qual um aluno resolve uma equação. Não é? E, portanto, sendo tipos de informações distintos, pedem técnicas distintas e dentro dessas técnicas eu poderei utilizar instrumentos. Os instrumentos nada mais são do que oportunidades para registrarmos as informações. O instrumento é aquilo que eu registro a informação. Eu posso ter um teste, sim, eu posso ter uma grelha de observação, uma lista de verificação. Portanto, quando nós falamos de instrumentos, é só o momento de registrar a informação. E se é só um momento de registrar a informação, e que isso depende do tipo de informação, não é, que eu desejo recolher e que está ali subordinada àquela técnica, por que será que nós às vezes preferimos e temos até um instrumento assim mais queridinho que merece uma ponderação maior do que outros instrumentos, né? O que faria um instrumento que é só uma forma de registrar uma informação ter uma ponderação maior do que outros? E é isso que nós refletimos também quando falamos aqui da ponderação associada aos domínios, portanto, dentro de uma determinada área do conhecimento, de uma determinada disciplina, eu refletindo sobre os domínios, vou ver aquilo que é mais importante, mais fulcral para dominar aquela disciplina, e não faz sentido, portanto, atribuir as ponderações aos instrumentos, que nada mais são do que aqueles momentos, aquela oportunidade para registrar a informação. Por isso, quando eu vou diversificando os ângulos, e neste caso os instrumentos de avaliação, na medida em que estou a diversificar também as técnicas, eu permito-me olhar o aluno como um todo, e não apenas numa pequena parte. Muito importante olhar para a construção do portfólio como um momento de decisão, decidir quais são as produções que valem a pena entrar no meu portfólio, como é que eu posso refletir sobre o desenvolvimento da minha aprendizagem, o desenvolvimento das tarefas, como foi a minha evolução ao longo desse processo. Portanto, quando nós falamos de portfólio, olhamos sim, por um lado, como tarefa, mas, por outro lado, também como técnica de tratamento e análise de dados de avaliação, permitindo integrar a aprendizagem, a avaliação e também a sociedade, porque dentro de um portfólio nós sabemos que não precisa constar, e se calhar não é tão rico constar apenas registros daquilo que é a produção do próprio aluno, podendo constar aqui as perspectivas de diversos intervenientes. É o conjunto dos trabalhos dos alunos a partir daquilo que também é a sua reflexão sobre a aprendizagem, sobre a seleção daquilo que o aluno considerou que valia a pena constar no seu portfólio. As listas de verificação, elas são pontuais, elas registram as observações, as análises daquele momento. E, portanto, tem uma série de critérios, não é? E que à direita podem ter colunas com ou sim ou não, se atingiu ou não naquele momento, ou até podemos ter outras opções em que colocam-se, por exemplo, desenvolver ou em desenvolvimento, em aprofundamento. Portanto, nós podemos ir pensando nos patamares. Se construirmos rubricas, também podemos pensar nesses patamares em relação aos patamares das rubricas, e assim
vamos fornecendo uma coerência a todo esse processo. E, portanto, descrever o que nós queremos entender em cada domínio e ver isso plasmado nas listas de verificação, nas rubricas, nas grelhas de observação, também enriquece esse processo. E quando nós olhamos para os patamares das rubricas, por exemplo, quando nós olhamos para as listas de verificação, sim e não, nós podemos enriquecer com uma sequência de expressões que devem ser coerentes com os critérios. Portanto, se eu estou a falar de conhecimento de algum conteúdo, de repente, as sequências, as expressões podem ser interessantes, serem em processo de aquisição, adquiriu, em processo de aprofundamento, mas se for uma lista sobre uma comunicação, um trabalho em grupo, nós podemos alterar iniciante, aprendiz, proficiente, indicando níveis, não é? Patamares que não são estanques, que não são definitivos, mas que sempre indicam um processo. Se é um trabalho escrito em processo de estruturação, em processo de construção e revisão, não há modelos sobre os números de patamares, os números de colunas que podemos ter, isso naturalmente depende da intenção do professor, e esse processo ele é mais apropriado quando co-construído, quando discutido, quando é construído em diálogo com os alunos. E a diferença das listas de verificação para as grelhas de observação é muito pequena. A diferença é que nas grelhas de observação nós podemos ter o registro contínuo, não é? Portanto, enquanto as listas de verificação elas são mais pontuais, as grelhas de observação são mais sistemáticas. Portanto, aqui temos um exemplo, determinados comportamentos que seriam observados e as datas em que foram observados, permitindo naturalmente um acompanhamento sistemático da evolução por meio da análise dos registros. Não existem instrumentos mais formativos ou mais sumativos. Mais uma vez, é voltar àquela ideia de o que é que distingue se um instrumento vai ser formativo ou sumativo. É a intenção do professor naquele momento. A professora Ariana dava o exemplo, o teste é um instrumento sumativo. Então, todas as questões aulas que eu utilizar anteriormente são formativas? Depende. Elas podem ser, eu posso ter uma questão de aula que é sumativa, eu posso ter o texto como sendo formativo, eu posso utilizar o CAUT como um momento sumativo ou como um momento formativo. É porque o CAUT também testa. E quando de repente nós, no ensino digital, deixamos de aplicar um texto em papel e passamos a fazer os questionários do Google, ou utilizamos o CAUT, ou utilizamos outras ferramentas e outros instrumentos que também estão disponíveis aqui na escola virtual, é importante que nós olhemos o instrumento e efetivamente possamos refletir sobre que tipo de informação é que ele me permite aceder. E esta é a reflexão do professor, e o que faz a diferença e o que marca se aquele instrumento vai ser formativo ou vai ser sumativo é a intenção do professor naquele momento. Se é fazer um balanço daquilo que os alunos sabem, então é um momento sumativo, suportado por um instrumento que me vai permitir recolher este tipo de evidências. Se o meu objetivo enquanto professor é melhorar as aprendizagens dos alunos, então efetivamente estamos a falar de uma avaliação formativa que vai recorrer a um conjunto de instrumentos que melhor permitem fotografar o aluno ao longo do tempo e ao longo do processo de ensino e de aprendizagem. Quando refletimos sobre a avaliação das aprendizagens, então importa que cada um de nós, que cada um de vocês que nos acompanha aí em casa, possa refletir e responder como é que a avaliação pode potenciar as aprendizagens, que estratégias de avaliação formativa é que eu uso na minha sala de aula, como é que eu as articulo com a avaliação sumativa. Será que efetivamente eu diversifico os instrumentos? Será que eu olho o aluno sobre diferentes ângulos? Como é que é o meu feedback? Será que ele efetivamente está a informar os alunos sobre o sítio onde se encontram e como é que podem daí melhorar a sua performance e o seu desempenho? Qual é o lugar da autoavaliação? Em que momentos é que ela ocorre e faz sentido que ocorra exatamente para promover aqui a autonomia dos alunos? É porque refletir sobre a avaliação pedagógica é encontrar e aceitar com muita naturalidade que a avaliação está perfeitamente articulada com o processo de ensinar e de aprender. E que por isso a avaliação e a aprendizagem contribuem para mim, enquanto professor, para melhorar a forma como eu ensino, que aprender é fruto de um processo de ensino diferenciado e de uma avaliação que tem por base o feedback, e que avaliar as e para as aprendizagens integra assim o processo de ensino e de aprendizagem.